Oi! Ontem a minha irmã pariu e eu fui doula e irmã. E eu tô aqui pra contar um pouquinho sobre como foi essa experiência. Também de doular a minha irmã, de acompanhar o parto dela. E o que é que eu posso trazer pra vocês, claro, sem expor a paciente, né? E também sem expor a equipe, né? Mas contando um pouquinho sobre o que é que aconteceu e o que é que a gente pode tirar, né, de mensagem, de aprendizagem diante dessa experiência. Bora lá? Eu acompanhei, né, o parto, o processo, né, como um todo. De uma coisa que eu quero falar pra vocês é o quanto que o parto, ele é um evento imprevisível, né? Ele tem uma imprevisibilidade muito grande e a gente precisa estar preparada para isso, né? Preparada para os acasos, preparado para coisas que vão fugir do nosso controle, coisas inesperadas, coisas que a gente não sabe o que vai acontecer. Uma caixinha de surpresas. A gente vai lidando com o que está acontecendo de uma maneira muito serena, né? Porque nem tudo a gente pode controlar e como é uma caixinha de surpresas, a gente precisa confiar. Mas quando eu falo confiar, não é só confiar no sentido religioso, né? Ter fé, confiar em Deus, confiar, seja lá a sua religião, a sua crença. Eu não estou falando somente disso, né? Eu falo no sentido de confiar no processo, confiar que vai dar certo e confiar no que o seu corpo está apresentando, né? Eu acho que essa é a mensagem que tem por trás dessa experiência que a gente vivenciou juntas. E eu vou contar um pouquinho sobre o que é que aconteceu. A minha irmã, ela teve um parto muito intenso, é um parto lindo, um parto emocionante, um parto maravilhoso. Mas teve alguns momentos tensos também, né? E eu confesso que eu precisei segurar, né, as minhas emoções, eu precisei trabalhar emocionalmente ali, né, dentro de mim, para poder dar esse suporte para ela também se sentir bem, se sentir segura, se sentir protagonista e ela brilhar, né, desempenhar o que ela precisava fazer no momento. E foi o que aconteceu, né? O parto estava fluindo super bem, eu estava acompanhando, eu estava hidratando ela, ofereci algumas vezes comida, mas ela vomitou bastante. O que isso é algo que acontece, né? Algo que acontece bastante, né? Então, vomitar, fazer muito cocô, xixi, sangrar, né? São fluidos, né? Então, tudo isso acontece no parto. E é importante a gente saber que o que é que pode acontecer, porque isso a gente já tem uma certa noção, né? Eu fiz as aulas de educação perinatal com ela e eu falei que era comum, era esperado, né? Vomitar, fazer cocô, né? Defecar, etc e tal. É algo muito esperado no parto. E aí ela racionalmente ela estava ciente de que isso poderia acontecer, mas chegou um momento que ela perguntou: irmã, é normal? É assim mesmo? Eu tô vomitando muito, né? Então, mesmo ela sabendo que isso poderia acontecer, mas de uma certa forma surpreendeu, né? Surpreendeu o fato dela estar vomitando, a intensidade da dor, né? Mas como ela não estava sozinha, né? Ela sabia que tudo estava fluindo bem, né? Então, hidratei bastante com a água, usamos muito a aromaterapia, né? Ela escolheu no momento, né, qual era o óleo que ela queria, o óleo essencial, e a gente ficou o parto inteiro, né, nessa aromaterapia, água. A gente usou muito a bolsinha térmica, né? Ela falou: irmã, essa bolsinha, meu Deus do céu, ela faz a diferença. Porque quando a pessoa olha assim, a pessoa diz: ó, vou usar isso, vou usar aquilo. E a pessoa não tem ideia do resultado, né, diante do parto. E aí ela falou: meu Deus, nossa, foi muito importante essa bolsinha, né? Eu tenho até um vídeo dela entre uma contração e outra falando sobre a bolsinha. E ela já dá pra perceber que o comportamento dela
a forma dela se comunicar, as expressões, o comportamento dela, já tá mostrando que ela já estava ali em pleno parto, já estava na partolândia, já estava ali bem concentrada. E aí, em um momento de um intervalo e outro, ela conseguiu verbalizar: ah, essa bolsinha é maravilhosa. Usamos o máximo, né, de recursos que estavam disponíveis. Esses aqui são os óleos essenciais que eu utilizo no parto. E aí, o que acontece? Né? Ela tava indo tudo muito bem, ela tava fluindo, tava conseguindo se concentrar bastante, né? Isso é ótimo quando uma parturiente, ela tá bem concentrada, ela tá ali, ó, trabalhando a sua respiração, né? E olha que a minha irmã, ela tem uma questão com relação ao nariz, né? A cirurgia que ela fez, e ela, eu não consigo respirar pelo nariz. E eu falava: mas respire profundamente, se concentre na sua respiração, né? Então, o tempo todo trazendo a consciência, a respiração dela, a hidratação, o foco, né? Aconteceu também uma situação que quando a gente tá em trabalho, quando a mulher está em trabalho de parto, existem algumas interferências no parto. Então, existem trocas de plantão, né? Geralmente os partos, quando o parto quando a mulher ela não contrata uma equipe para ficar com ela, né, seja a médica, a enfermeira, fisioterapeuta, etc. Aí ela vai para o plano de saúde ou para o SUS, ambos, tanto o plano de saúde quanto o SUS, acontece o plantão, né? Então tem lá o médico que está de plantão e esse médico vai atender. E aí, o médico que atendeu ela primeiro tinha um comportamento, uma conduta, uma forma de lidar. E a médica que atendeu ela na troca de plantão, ela já tinha uma outra forma de lidar com relação ao atendimento dela. E aí, tudo isso, de uma certa forma, desestabiliza um pouco, né? Até mesmo o próprio vínculo, né? Muitas vezes a pessoa, grande parte do trabalho de parto está com um profissional e aí muda o plantão e a pessoa fica com uma pessoa completamente diferente. Então teve essa interferência da mudança de plantão, teve a interferência de questões burocráticas. Cada hospital tem um protocolo. E aí, nesse hospital tem uma situação da hotelaria, a parturiente fica. E aí ela foi para observar, ela fez a triagem, ela foi avaliada, ela fez a primeira avaliação, o primeiro toque. Mesmo ela sabendo que o toque doía, mas ela se surpreendeu muito com a intensidade da dor. E aí ela falou: não quero muito toque, né? E aí ela foi para uma sala de observação e depois a gente foi para um outro quarto que tanto a sala de observação quanto o quarto, ela estava dividindo com outras pessoas. E parto é um momento de muita privacidade. É um momento onde a mulher, ela realmente precisa se sentir naquele espaço ali, com poucas interferências, ela precisa se sentir à vontade. A parturiente que estava na sala ao lado, no mesmo quarto, ela estava em outro processo de parto. Ela estava num processo de indução. Ela ali ainda estava no iniciozinho das contrações. Acredito que estava até sem dilatação, então ela estava conversando bastante, estava muito dispersa para o processo de parto. Ela estava conversando sobre outros assuntos, falando muito alto e rindo muito, etc e tal. E é muito complicado, porque quando a gente divide o espaço com outras pessoas, a gente não sabe quem é aquela pessoa. Tanto questões de educação, questões de convivência, questões de bons modos e noções. E a minha irmã, ela já estava localizada, ela já estava avançando com relação ao parto dela e não teve, né, essa questão de lidar com isso, de respeitar, de fazer silêncio, né? Então, o que é que a gente faz, né? A gente não pode ter conflito numa situação como essa, né? Então, a última coisa que a gente quer é discutir com alguém, né, nesse momento. Então, a gente precisa ter bom senso, precisa lidar bem com essas situações adversas, essas interferências externas que fogem do nosso controle. E a gente faz aquilo que está ao nosso alcance. No meu caso, o que é que eu fiz? Eu trouxe o tempo todo ela para o parto dela, o tempo todo ela para o processo dela, para o que estava acontecendo. E com relação a esse assunto de interferências externas, eu acho muito importante trazer esse assunto aqui, porque é algo que a gente não pensa muito, né? Então, quando a gente se prepara para o parto, a gente se prepara imaginando tantas coisas, pensando em tantas coisas,
E quando eu falo que o parto ele é um evento imprevisível, precisa levar em consideração também esses fatores, né? Então, no exemplo do que aconteceu com a minha irmã, da experiência dela, isso interferiu muito na atenção, na concentração, no foco daquele processo. Isso irrita, né? Porque, poxa, a pessoa tá com dor, a pessoa quer logo que aquilo acabe. De uma certa forma, como é o primeiro parto, a gente ainda fica muito impressionada com a dor, né? Aquilo ali é algo muito novo e são muitas emoções envolvidas. A pessoa o tempo todo trabalha os pensamentos, os medos, as preocupações e várias coisas ao redor enquanto o parto está acontecendo. Só a mulher sabe para onde ela vai, para onde o pensamento dela vai quando isso está acontecendo, quando ela está sentindo as contrações, quando ela está nesse processo. O que é que eu fiz nesse contexto? Eu utilizei o recurso da música, né? Então, peguei a caixinha de som, né? Coloquei um sonzinho mais baixinho, bem próximo do ouvido dela, né? Onde ela poderia ouvir. Coloquei algumas músicas da minha playlist de parto, que são músicas voltadas ao momento de concentração, ao momento de relaxamento, voltados ao assunto parto mesmo. Né? Acabou que a parturiente que estava ao lado, eu não precisei me comunicar ou pedir para ela falar mais baixo, alguma coisa assim, e a música tocou ela. Né? Então, como a música também falava sobre maternidade, de uma certa forma ela começou a entrar naquela vibração, naquela frequência, né, daquele assunto, e de uma maneira inconsciente e discreta, isso acabou trazendo ela para esse momento. O que me ajudou, porque a minha irmã também se concentrou mais. Mas ainda assim, o fato dela não estar sozinha, no sentido de uma sala de parto, tudo isso interferiu, né? Ela pediu para ir para bola e tudo mais. Então, existem alguns protocolos hospitalares, né? Algumas regras do hospital que existem, né? E de acordo com cada cenário obstétrico, regra, né? Aqui em Maceió, eu percebo que isso é muito comum, né? De só autorizarem a liberação da sala quando chega a um certo nível de dilatação. Minha irmã também não teve muita avaliação de toque, né? Já que ela também teve poucos toques, né? Mas o comportamento dela já estava mostrando que ela estava fluindo, né? Então a gente precisa ter essa atenção, ter essa observação. Então, a vocalização, né, a forma dela vocalizar já estava ali bem característica, fase do parto que ela estava. A concentração, ela já estava fechando os olhos, ela já estava se comunicando menos, falando pouco, já estava se irritando, né, já estava bastante irritada, né, morada, já estava assim, que é esse lado mais agressivo, né, que existe no momento do parto e que eu particularmente acho muito importante. Depois que o parto acontece, quando termina, o parto vaginal, a mulher, é muito comum a mulher se sentir culpada, envergonhada, ou até mesmo pedir desculpas. Ai, desculpa pela forma que eu falei, o que é que eu disse, a forma como eu lidei com a situação. E uma coisa que eu deixo muito clara é que a gente não leva isso pro lado pessoal, a gente não carrega no nosso coração. Inclusive, eu acredito que eu acho até importante ter esse comportamento, porque é isso que coloca a mulher no ponto de protagonismo, ela se torna ativa naquele momento, né? Quando é uma parturiente, quando é uma mulher que está parindo, muito passiva, né? Que tudo tá muito bem, que não faz muitas escolhas, que confia muito no acaso, confia na equipe a ponto de não protagonizar, de não fazer escolhas, enfim, isso acaba se tornando um pouco complicado, né? A mulher, ela precisa olhar para dentro, ela precisa perceber o que está acontecendo no corpo dela, se escutar, ter essa consciência corporal, se observar, se perceber. Então, por exemplo, minha irmã, Bruno, eu tô vomitando muito, e aí? Né? E chegou um momento que quer dizer, toda não, é muito comum, muito esperado a mulher defecar, né? Então, começou a evacuar, começou a defecar,
Então isso já foi um sinal. Então a gente vai somando alguns comportamentos, algumas características esperadas para certos momentos, fases do parto, que vai mostrando o que é que está acontecendo, né? Que mostra que aquilo está avançando, né? Que o parto ele está fluindo, né? Então ela ali mostrou várias características de que estava indo tudo muito bem, até que fica muito paciente, esperou fazer o tempo, né, até um pouco a mais para poder avaliar melhor. Eu vi que ela estava ali preocupada com a situação. E aí ela falou, olha, essas informações aqui estão me trazendo que é possível que o bebê esteja em sofrimento fetal, né? Então, isso é um indicativo de cesárea. Eu fiquei, né, assim, mexida com isso. Primeiro com a possibilidade do risco do bebê, né? Segundo, com a mudança da via de parto. E terceiro, que eu naquele momento, né, estava muito claro que eu estava sendo a doula dela, né? Então eu precisava passar tranquilidade, eu precisava trazer para ela essa segurança emocional, né? Apoiá-la diante de todos os imprevistos que pudessem acontecer e tudo que pudesse sair do nosso controle. E é um momento muito importante, é um momento que a gente precisa olhar para isso com muito respeito e reconhecer também o valor e o lugar do trabalho da doula nesse momento, que não é fácil, né? Aceitar, não é fácil passar pelo processo de mudança de via de parto. É muito frustrante para a parturiente, né? A gente quer amparar essa mulher diante de tudo que possa acontecer, levando em consideração que a gente não sabe o que pode acontecer. E aí, nesse momento, eu respirei fundo, eu precisei conversar com a médica fora do corredor, né, para que a gente pudesse realmente dúvidas, para que realmente eu pudesse conversar melhor, entender o que estava acontecendo, para que ela também me passasse segurança, né, sobre o processo. E aí ela me informou, eu perguntei se poderia fazer analgesia, quais são as possibilidades de que poderia ser feito, se ela poderia ir pra bola, caminhar, se isso poderia estar acontecendo porque ela passou alguma parte deitada, se alguma posição na verticalizada. E ela falou, olha, eu acho melhor a gente parar por aqui. Eu acho mais seguro a gente parar por aqui e a gente realmente iniciar a cesariana. Então, eu conversei com minha irmã, lidou bem com essa situação dessa mudança de via de parto e iniciou a papelada com relação a começar a autorização, né, burocrática e tudo mais, com relação, chamou a equipe e tudo e foi organizar. E algumas vezes esse processo demora, né, assim. E aí a minha irmã começou a ter puxos, né, que é a vontade de fazer força, a vontade involuntária. E eu fiquei assim observando, caramba, ela tá vocalizando muito. Ela já não está mais se comunicando, porque eu conversei com ela, o que é que você acha com relação a essa situação de mudança de parto? E ela já estava sem paciência, não conseguia mais se comunicar. E aí ela falou, eu não tô mais conseguindo raciocinar. E ali eu já entendi que ela estava num momento de grande vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo também eu entendi que ela estava muito concentrada, né, no que estava acontecendo com o corpo dela, e isso foi essencial, porque ali ela ouviu, né, ela entendeu o que o corpo dela estava pedindo e ela mudou, né, tudo o que estava acontecendo, virou a chave do parto dela e ela botou para parir, né, então ela chegou no centro cirúrgico, né? A anestesista avaliou ela e falou, olha, não dá pra eu aplicar aqui anestesia, porque ela simplesmente já está parindo, né? Se vocês não se organizarem aqui, ela vai parir aqui mesmo no centro cirúrgico. E aí só deu tempo de eu vestir a roupa, que era a roupa do centro cirúrgico. Quando eu cheguei lá, e aí a equipe falou, ela está sendo
direcionada para a sala de parto, porque ela está parindo. E aí, nossa, uma emoção muito grande, né? O que é que aconteceu? De acordo com o plano de Lee, o bebê já tinha descido. O bebê tinha descido e quando ela foi fazer o exame, não conseguiu detectar muito bem, né, os batimentos cardíacos, porque realmente o bebê já estava em outra posição, ele já tinha encaixado, já tinha descido, né, já tinha mudado o plano. E aí na educação perinatal eu mostro o que é esse plano de Lee, o que é essa altura, né, do bebê. E foi por isso que a gente não conseguiu, por isso que a médica não conseguiu ouvir, né, ele. Não era um caso de sofrimento fetal, graças a Deus, né? Realmente foi a posição dele que ficou um pouco mais difícil de detectar. A médica, ela foi bem paciente, né? Ela realmente foi preventiva, né? Ela preferiu ser preventiva. E diante da segunda avaliação, quando fez novamente o toque, viu que estava com outra dilatação, viu que ela realmente já tinha dilatado tudo. E, enfim, a minha irmã, ela encontrou a posição dela, sentou na banqueta, o esposo dela ficou atrás, né? Então, ele atrás, ela na banqueta, e eu na frente, fazendo o cabo de força, olhando o que estava acontecendo, e a obstetra sentada, né, bem de frente à minha irmã, né, bem concentrada, muito paciente, extremamente paciente, e observando, esperando tudo acontecer de uma maneira muito natural, né, e aí a minha irmã passou por uma coisa muito interessante que eu quero falar aqui com vocês. Eu já tinha conversado com ela sobre a importância dessa consciência corporal, né? E muitas vezes a gente desenvolve a consciência corporal através do espelho. Eu, particularmente, sempre gostei muito de espelho, né? De forma pessoal mesmo, eu sempre gostei muito. E eu utilizo esse elemento a nosso favor nesse momento, ou seja, eu sempre levo o espelho. E aí ela pegou o espelho. E aí ela olhou, né? Ela já estava sentindo, realmente já tinha dilatado tudo, que já estava bem pertinho dele nascer. Aí ela falou, mas eu quero ver, cadê o espelho? Né? E aí eu peguei, trouxe o espelho pra ela. E ela olhou. E na hora ela falou assim, nossa irmã, realmente quando a gente vê é muito, muito bom, porque a gente ali cria forças, né? Então, realmente a gente cria uma força de dentro que a gente não sabe nem de onde tira, né? A gente consegue finalizar aquilo que precisa ser feito, porque a gente se sente mais motivada. Nossa, realmente tá muito pertinho, olha só, eu já consigo ver. Né? E aí ela até brincou na hora sobre isso. E enfim, ela passou pelo processo inteiro e foi uma experiência única. Foi muito emocionante, muito mesmo, né? Quando eu vi que realmente ali ela estava encaixadinha na posição, que ela se sentiu segura, sentiu ali, né, que era ali que ela ia ficar. E realmente ela se concentrou e ela fez o que precisava ser feito, fez a força na hora que ela sentiu que precisava fazer, protagonizou mesmo tudo aquilo. Então foi uma cena muito linda, muito emocionante. Quando finalizou, quando eu vi, né, o meu sobrinho no colo dela, eu caí no choro, me emocionei muito, né, fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz. Foi uma cena muito linda, inesquecível, na verdade, assim, é uma cena que eu nunca vou esquecer, né, o sorriso dela diante dessa situação, a sensação dela de força, de empoderamento, né, ela ali protagonista daquilo, ela com consciência, né, olhando tudo que estava acontecendo. Eu fiquei muito feliz. E aí nesse momento eu deixei de ser a doula e me tornei a tia de Pedrinho. E enfim, fiquei muito feliz. Então, esse é o relato, né, de parto, na minha visão, diante da minha perspectiva, de como foi o parto da minha irmã e a chegada do meu sobrinho Pedro.